Ele é um dos poucos jogadores de futebol que defenderam países diferentes em Copas do Mundo. Ele jogou pelo Brasil, em 58, foi campeão do mundo, e 4 anos depois jogou pela Itália. E o Brasil voltou a ser campeão do mundo. Eu vou começar com um craque extraordinário, o José Altafini, o Mazzola. Venha para cá. Aqui uma geração que não teve o prazer e a alegria de ver você jogando, e jogando pela seleção também. Foi melhor. O quê? Foi melhor que não tivesse visto. Não, eu acho que é uma pena. Agora, o Mazzola, por que veio o apelido Mazzola? Porque até você jogar na Itália, você era mais conhecido como Mazzola, né, do público brasileiro. O seguinte, quando eu vim para o Palmeiras, eu tinha 17 anos. E naquele período ali, muito antes, naturalmente, o grande Torino, que caiu em Superga, que morreram todos. Morreu o time inteiro. O time inteiro. Então, eles jogaram várias vezes aqui, parece que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e deixaram uma fotografia na sede do Palmeiras. E quando, naturalmente, o técnico me perguntou como é que se chama, Altafini, não é nome de futebol. Então, falou assim, você parece com o Mazzola. Então, me apelidaram de Mazzola, que para mim foi uma grande honra levar o nome de um personagem muito conhecido, muito famoso, mas no mesmo tempo tive um impedimento, porque depois de ter vencido o Mundial, eu fui para a Itália e eles trocaram o meu nome, quer dizer, eu tenho que começar tudo de novo. Isso foi uma das coisas que mais me entristeceram no futebol. Mas já começou tudo de novo muito bem, né? Mas você viu, o negócio de começar tudo de novo não era muito bem, porque aquele tempo os meios de comunicações não eram como hoje, né? Hoje claro. Um faz um gol aqui, fica sabendo na China, no Japão, tudo quanto é lugar. Imediatamente. Aquele tempo não, se fazia um gol ninguém sabia, nem no Brasil também não via televisão. Não. Vamos ver a fotografia do Mazzola. Esse é o verdadeiro, né? Para mim, o verdadeiro é você, porque esse aí eu não conheço. Agora, você sabe que eu pensava que a Mazzola era devido à sua origem italiana e pelo nome do azeite Mazzola. O azeite Mazzola veio depois. E, inclusive, eu não sei se foi isso, foi feito com grande inteligência, eles tiraram um Z do Mazzola, né? E ficou um só. O óleo Mazzola tem um Z só. E o seu tem? Dois Mazzola. O dele, não o meu. O dele. Bom, deixa eu fazer um resumo aqui. Você é de Piracicaba, jogou no 15... Não, no Clube Atlético Piracicabano. No Clube Atlético, eu sei que era no 15 de Piracicaba. Palmeiras, Milan, Nápoles, Juventus e 2 times suíços. Isso, mas isso eu já tinha terminado a carreira, já estava com 40 anos. E que times eram esses? De onde? Um era o Chiasso, chamava, era o confine de Como com a Suíça. E o outro é Mendrisio, mas eu fiz mais para fazer um prazer, um amigo, terminando a carreira assim, porque eu achava que terminar a carreira devagarinho assim era muito melhor que o de sopetão, porque era mais forte, mas o trauma era muito maior. E outra coisa, e aí você virou, hoje em dia você é comentarista esportivo? Desde 1980 eu trabalhei 18 anos na Tele Monte Carlo e com grande prazer que trabalhei para a Globo, porque a Globo foi dona da Monte Carlo e foi o melhor período da nossa televisão italiana, porque era dirigida por profissionais e me lembro que foi muito bem. Fez o Mundial de 82, 86, sempre como comentarista. E até hoje estou na Sky há 18 anos. Eu queria mostrar aqui um jogo sensacional. Acho que foi antes da Copa de 58 ainda. Você participou e fez 2 gols, que foi Santos 7, Palmeiras 6. Eu queria mostrar... É um episódio muito interessante, que nós estávamos perdendo de 5-1 no primeiro tempo. Isso. E o goleiro começou a chorar, não quis mais entrar em campo. E nós não quis mais entrar em campo? Não quis mais. Nós viramos o jogo para 6-5. Nos últimos 10 minutos, perdemos de 7-6. Vamos ver? 6 de março de 58. O Pacaembu recebe Palmeiras e Santos para um clássico no torneio Rio-São Paulo.
Era início de temporada, não valia taça ou título, não existia tabu a ser quebrado. Mas a estatística macabra desse jogo: 5 mortes por síncope cardíaca. Emoção absurda, fatal. 13 gols, 3 grandes mudanças no placar, 5 infartos de torcedores. Mesmo assim, já é possível sentir toda a eletricidade do jogo. Urias faz 1-0 ao Palmeiras. O Santos vira, com gol de Pelé e este gol de Pagão. Nardo empata, com estilo, mas a reação para aí. Dorval marca este tempo. Pepe e Pagão ampliam. Fim do primeiro tempo. 5-2. Paulinho faz o terceiro do Palmeiras. Mazola com os pés. E depois, com este gol de cabeça, empata. 5-5. Aos 34 minutos, o inimaginável. Gol do Palmeiras. Urias. 6-5. Parecia que tudo estava liquidado. Pepe empatou de cabeça. E nos minutos finais... acabou assim, com todo o estádio aplaudindo de pé. Gente, anos depois a gente ainda aplaude. Foi o produtor Aníbal Massaini que encontrou essas imagens e na época não tinha transmissão em televisão ou videotape, nada. Dificilmente. Eu estou dizendo isso foi filmado em 16mm. Você pensa que quando eu fui para cá em 58, para me chamar o Brasil, ficava uma semana com o telefone. Os meios de comunicações eram muito difíceis. Tudo por cabo submarino. Isso, uma coisa muito difícil. E hoje, a bodromia que tem os jogadores de hoje, que eu não invejo nenhum deles, pelo amor de Deus, é que hoje eles têm uma facilidade enorme. Tem tudo quanto mais fácil, tudo mais... Os que estão jogando hoje, sim. Mas então, isso é a modernidade, né? Naquele tempo você não podia nem... Por exemplo, hoje na Itália tem muitos restaurantes brasileiros. Quer dizer, eu aprendi a falar italiano, sabe como? Indo ao cinema. Porque ele tinha a tradução simultânea, então eu vendo o filme e percebendo as palavras, eu aprendia. E outra coisa, eu lia Pato Donald também, porque as palavras mais fáceis. Não, é o melhor audiovisual que existe, é o cinema mesmo. É mesmo. Você vai vê de novo. Imagina você, na época, vendo os filmes do Alberto Sordi, tudo, Totó. Agora, é verdade que os jogadores do Palmeiras, apesar da derrota, ganharam bicho? Ganhamos bicho, sim, foi verdade. Inclusive, foi dado com uma vitória. E esse goleiro? Quem era o goleiro que chorou? O chorou foi Edgardo, ele era de Belo Horizonte. E ele não voltou a campo? Não voltou a campo, chorou, não quis mais saber de entrar. E entrou um goleiro que estava um pouquinho gordinho, né? Então devia ser ótimo. Ele tomou 2 frangos no final. Tomou 2 frangos? O gol do 7-6. E como é que pôde entrar? Porque na época não havia ainda negócio de substituição, né? Não, absolutamente não. Não, parece que podia só o goleiro, não sei. Parece. O goleiro podia. Senão ele entrou disfarçado. Não podia. Quem é aquele gordo lá? Não, é o mesmo. Você é um grande goleador. Vamos falar da Copa de 58. A gente estreou contra a Áustria. Você fez dois gols. 3-0. Eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros das 5 Copas, porque foi o primeiro gol do Campeonato Mundial pelo Brasil. Os que ganharam, foi o meu gol. Depois o Nilton Santos, depois o terceiro eu fiz eu. Mas eu tenho que contar um episódio que nós saímos aí do Brasil desacreditado. Nunca saiu tão desacreditada a seleção. Isso. E eu me lembro de um particular que nós jogamos no Pacaembu a despedida da saída do Brasil e jogamos com o Corinthians no Pacaembu superlotado. Nós entramos em campo e sob vaias, o estádio inteirinho. Entrou o Corinthians e fogos de artifício, rojão e tudo, e foi um aplauso geral. Quer dizer, pareceu o Corinthians a seleção e nós pareceu o contrário. E daquele momento na frente, quando nós chegamos na Itália, nós ganhamos 2 jogos lá, com a Fiorentina e com o Inter, e depois fomos para a Suécia.
Aliás, foi nesse jogo que o Garrincha jogou, Nossa, né? que ele E fez gol de bunda, inclusive. Né? Fez um... Passar pelo goleiro, o goleiro voltou, ele pá, enfiou. Driblou 2 vezes o goleiro. Driblou 2 vezes e por isso não jogou, pelo menos é o que consta, por isso ele não estreou na Copa contra a Suécia, porque disseram, ele é um Jogou o Joel. Joel. Jogou o Joel. Ele é um irresponsável. E a crônica italiana falou, bom, se aquele ponta que a gente viu jogar aqui é reserva, Imagina os outros. o Brasil ganhou a Copa. Tinha uma manchete do jornal italiano dizendo isso. Mas, viu, Jô, tem uma coisa a dizer que o Brasil, naquele período, não chamava jogadores que jogavam no exterior. O nosso maior ponta-direita, na época, era Julinho. E ele não foi chamado, ele sofreu muito com essa não chamada. E, inclusive, nós jogamos contra a Fiorentina, ele era a despedida dele da Itália, e ele não quis jogar contra o Brasil, nesse amistoso. Quando foi? Foi em março de 58, maio de 58. Depois ele chegou... Antes de ir para a Suécia. Ah. E ele não jogou. Quer dizer, e eu tive o mesmo problema, porque eu poderia ter sido 3 vezes campeão mundial, jogando ou não jogando, seria convocado. Porque em 62, o Brasil não chamava jogadores que estavam no exterior. E eu estava no exterior. Você estava no exterior. E foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, por causa que, bem ou mal, podia estar junto na seleção por 3 campeonatos ganhos. Agora, no caso do Julinho, você acha... Eu não sei, eu vi os dois jogarem, como vi o Canhoteiro jogar pelo outro lado. O Canhoteiro ia ser chamado. Pois é, mas no lugar do Zagallo. Parece que ele foi chamado e estava meio de pilenque, parece que tinha um probleminha de beber um pouco além da conta, chegou a ser chamado e deschamaram, não sei. Mas era um grande jogador. Agora, você acha que o Julinho era melhor do que o Garrincha? Naquele momento era o melhor ponta-direita que o Brasil tinha. E depois o Garrincha explodiu depois disso. Né? É. E eu me lembro de um particular que já estava na Itália, e o Julinho jogava no Palmeiras, e tem um jogo no Maracanã contra os ingleses, e convocaram o Julinho no lugar do Garrincha. E quando escalaram o Julinho no Maracanã, eu me teve lembro uma vaia brutal. Depois de 10 minutos, ele ficava todo mundo em pé aplaudindo ele. Ele fez um gol, fez um golaço. Era um jogador extraordinário. Vamos ver umas fotografias do Altafine ou Mazzola? Aqui no Brasil, como é que chamam você? Eu gostaria que você me chamasse de Jojo, porque você é João, eu sou José João. Jojo. Vamos ver umas fotos do Jojo aqui. Palmeiras, que idade você tinha aí? 17 anos. 17. Vamos em frente. Olha a camisa de uma daquela época. Não tinha publicidade, nada. Nada. Só o escudo do time. Vamos mais. Você já estava com o Brasil. Seleção. Mais. Aí com o Amarildo no Milan. O Amarildo jogou com você lá também, né? Jogou. É. Ele foi o único jogador, depois que foi chamado na seleção, parece que depois que eu estava já no exterior. Depois começaram a chamar jogadores. Eu tive um problema muito sério, João, porque quando eu joguei pela Itália, todos os jornais do Brasil, alguns deles, me taxaram de venal, de mercenário, coisas que hoje não existem mais, porque nós estamos cheios de jogadores brasileiros que jogam em seleção Portugal. Inclusive, tem um jogador negro que joga na Alemanha. Mas tem mais em outros lugares, sim. Não, mas digo, na seleção alemã, não me lembro o nome dele. Tem mais uma foto aí, não tem? Essa aí é o Palmeiras daquela época, sim. Quem está aí? Fala, porque eu realmente não... Bom, ali tinha o Renatinho, o Fernando, eu, o Ivan e... Não sei, me lembro mais o Milton, quer dizer, não me lembro o nome de todos eles. São Valdemar Carabina, que... Sim. Mas... bom. Obrigado. Agora fala, então na época ficaram indignados pelo fato de você jogar... Eu passei mal por 2 anos, assim, que o jornal, tem um jornalista que ele me ofendeu até, ex-brasileiro, tudo. E hoje isso não acontece mais, tá vendo? Está todo mundo aí, tem jogadores que nem italiano, tem passaporte italiano devido à mulher aí, é oriunda, aquela coisa toda. Quer dizer, não existe mais esse negócio aí. Você sabe que é engraçado? Porque... Esse envolvimento da torcida com a seleção, hoje em dia, não é o mesmo que era naquela época. Não. Desde os anos 70, que eu vi uma vez 2 jogadores, um da Holanda, outro acho que era da Alemanha, não me lembro agora, e que jogavam no mesmo time. Então foram expulsos
E os dois saíram abraçados numa boa, provavelmente combinando onde é que a gente vai jantar. Na época, a seleção não era só adversário, era considerada inimiga, né? É verdade. Eu admiro muito os jogadores de hoje, que muitos deles, pelo menos aquilo que eu vejo, eles são muito patriotas. Gostam da seleção. Eu vou dizer uma coisa, eu confesso a você que quando eu joguei na seleção, aquele período, eu era muito garoto, né? O Pelé era muito mais velho do que eu mentalmente. E eu era muito garoto, quer dizer, eu não estava percebendo que eu estava ganhando o Mundial. Então, quer dizer, eu percebi isso depois de muitos anos, vendo os outros levantar a Copa e dar volta no campo, aquela coisa toda. Então, quer dizer, a emoção que eu não senti naquela época, eu senti depois. Agora, falando dos jogadores que jogam hoje no exterior e que são convocados, eu acho que também é um dos motivos que a seleção não tem o mesmo impacto de torcida, porque você tem uma série de jogadores que você não vê jogando durante o ano, né? Mas sabe, eu vou dizer uma coisa, que muitos jogadores que foram para a Europa, eles aprenderam muito, adquiriram muita experiência. Tem jogadores que melhoraram pelo menos um 30% a mais. E muitos jogadores da mesma Europa que participaram de campeonatos italianos, eles ganharam a bola de ouro, aquela coisa toda, devido ao aprendimento que tiveram. Isso é uma coisa muito importante dizer, porque na época que eu fui para lá, tinha um jornalista que escreveu: os jogadores que vão para o exterior, quando eles voltam, eles têm que fazer um estágio técnico para aprender tudo de novo. Eu vou dizer uma coisa, eu não aprendi, mas eu prestei muita atenção. E eu acho também que a gente podia importar, sem vergonha nenhuma, para os nossos clubes, até talvez para a seleção, alguns técnicos estrangeiros, porque os últimos que a gente teve foram Fleitas Solich, o Bela Gutmann, ensinou muito, né, quando veio. Bom, sabe, João, eu trabalhando dentro do futebol assim há muitos anos, eu percebi uma coisa no Brasil e fiquei muito preocupado. No ano passado eu estive aqui. Tem muitas famílias do norte do Brasil que vendem terreno, vendem casa para incentivar o filho. Eles não têm que fazer isso. Os filhos, os filhos de jogador de futebol, eles nascem sozinhos. Não tem que emboar. Porque a qualidade é ali. Os medíocres se anulam sozinhos. É verdade, verdade. O que você acha da próxima Copa? Quais são as possibilidades? Eu sei que você não é pitonisa, nem cartomante, mas quais são as possibilidades do Brasil? Olha, vendo o que está trabalhando, o que está nascendo embaixo dessas duas seleções, Brasil e Argentina, aquelas que possuem jogadores fenomenais. A Argentina tem 10 ou 12 atacantes fenômenos, o Brasil também tem. Eu acho que vai ser uma luta Brasil e Argentina, eu tenho certeza disso. Espero que eles não joguem bem. Isso vai ser difícil, mas vamos esperar. Eu conversei aqui com o Jojo. Jojo. Altafini. Também gostei. Muito obrigado. Você volta quando? Foi um prazer. Vou segunda-feira. Vim aqui a trabalho. Boa viagem. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi uma honra para mim. Seja um apoiador do canal fazendo uma doação através do Pix ou PayPal. Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.